1 Coríntios, capítulo 6. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Versículos de 1 a 11. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócio em juízo pertencentes a esta vida, pondes para julgá-lo os que são de menos estima na igreja? Para vos vergonhar, os digo. Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido levados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela leitura da palavra, porque a simples leitura da palavra, Senhor, já nos traz muito ensino, mas o teu povo está reunido aqui hoje para escutar ainda com mais profundidade, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nos falar. Senhor, usa-me na leitura desse sermão do teu servo pastor Adenor, para que seja, Senhor, lido com clareza, para que os teus servos, Senhor, não tenham em mim um impedimento para entender o sermão, mas pelo contrário, Senhor, que eu seja um canal do Senhor para a bênção dos irmãos esta noite. E certamente, Senhor, o teu povo, escutando a tua voz, a voz do bom pastor, há de ser edificado mais uma vez essa noite, há de ser exortados, há de ser, Senhor, animados a viver a fé bíblica. E isso nós te pedimos, em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, ao final da década de 90, programas como o de Márcia Goldsmith e Cristina Rocha fizeram muito sucesso com os chamados casos de família. Diante das câmeras, as famílias divididas em duas partes se apresentavam seus casos para um juízo público dos participantes ali. Todo mundo via aquilo. Quase sempre o resultado era uma grande baixaria regada ao ódio, ao rancor, à violência. Tal exposição bestial rendia à mídia cifras exorbitantes, mas prejuízos incalculáveis às famílias que assiduamente assistiam àqueles programas em nosso país. Sabe por quê? Por causa daquilo que era propagado como sendo normal em uma família. A inimizade, o ódio, a contenda. Não contra aquilo que era mal, imoral ou injusto, mas contra as pessoas, mães e pais, filhos e filhas, vizinhos e vizinhas, irmãos e irmãs, maridos e esposas, que se degladiavam em horário nobre com palavras
ações e reações violentas. Ao invés de reconciliação e perdão, o que se via era o ódio, o rancor sendo estimulado e desencadeado nos corações de cada uma daquelas famílias que ali se apresentavam e de muitas outras que assistiam àquele festival de horrores. Algo muito semelhante a isto era o que estava acontecendo em Corinto. Alguns dentre eles estavam acusando e levando seus próprios irmãos em Cristo a tribunais públicos. Talvez você esteja pensando, mas qual é o problema disso? Em Corinto, as disputas judiciais eram vinculadas em grandes prédios públicos, chamadas basílicas, que faziam parte do fórum da cidade, o que expunham as partes envolvidas a um processo para toda a cidade. Sendo assim, sempre que um tribunal se reunia, a população, ou boa parte dela, também se reunia para assistir o espetáculo das pessoas conhecidas da cidade, acusando-se mutuamente de todos os tipos de irregularidades perante o tribunal, enquanto um cidadão importante que servia como juiz proferia sua decisão. Paulo olha para tudo isso com mais uma expressão de maturidade e carnalidade dos coríntios, que vinham colocando na justiça dos homens e em sua própria sabedoria a confiança para solucionar suas diferenças, os seus problemas. Paulo, mais uma vez, reprova tal atitude e os repreende, expondo a sua grande falha e o seu pior fracasso, não ter aprendido como a igreja a ser igreja. Cristãos devem ser capazes de resolver suas próprias disputas e diferenças entre si, na igreja, e não através de um litígio civil. Observe o que diz os versículos de 1 a 6. Acompanhe comigo na sua Bíblia, por favor. Aventura-se alguns de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação da igreja. Para vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. Meus irmãos, um dos piores erros que um crente pode cometer é a avidez por litígios, por disputas, por juízos, ou seja, a ânsia por conflitos, o desejo constante por discussões, processos e coisas do tipo. Já dizia Calvino que o desejo desenfreado por questões e querelas é sempre motivado pela ganância ou inveja. A ganância, meus irmãos, é o desejo desenfreado por algo, nem sempre especificamente ao dinheiro, mas algo que se queira alcançar muito e quase sempre conduz o faltoso à idolatria. Por ser uma atitude pecaminosa, é que Paulo inicia esse parágrafo com a seguinte indagação: Quem dentre eles ousa levar um daqueles que fora declarado justo diante de Deus por Cristo para ser julgados por injustos? Observem que algumas das terminologias que Paulo emprega aqui não são apenas interessantes, mas muito úteis para entender as preocupações com mais este problema que havia sido evidenciado entre eles. A palavra traduzida como aventura-se, cujo significado primário é ousar, poderia ser traduzida melhor como tem audácia. Por quê? A resposta é simples. Paulo está se referindo aqui a um tipo de conduta que é completamente inaceitável para um cristão. E que conduta seria essa? Um crente abrindo processo judicial contra outro crente na justiça civil, ou seja, em um tribunal secular. A palavra traduzida nas nossas Bíblias como questão, em toda a literatura grega conhecida, significa processo judicial. E o termo traduzido corretamente como injusto se refere àqueles que não foram justificados. Mas por que isso era inadmissível para Paulo?
Isso era inadmissível para Paulo pelo fato dos tribunais seculares serem compostos por pessoas injustas, ou seja, não justificados, não crentes. A relação de inimizade entre justos e injustos impede que um crente leve outro crente para resolver questões no tribunal secular. Mas como assim a relação de inimizade, reverendo? Vejam, as Escrituras carregam um conceito muito claro sobre a inimizade. Em Gênesis 3,15, Deus diz que porá inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência de uma e da outra, como uma mostra clara de juízo de Deus. Essa inimizade é colocada entre os filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus, distinguindo-os um do outro como opostos e excludentes entre si. João, em sua primeira carta, no capítulo 3, nos ajuda a entender essa distinção causada pela inimizade das descendências da serpente e da mulher, quando passa a mostrar alguns sinais característicos de quando é um e outro. O Filho de Deus, como diz João, na sua primeira carta, não vivem na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Por isso, não podem viver pecando, pois são nascidos de Deus. Porém, diz João, aqueles que não são filhos de Deus vivem na prática do pecado. Estes procedem do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Os filhos de Deus são marcados pelo amor e pela justiça. Eles amam a Deus e o seu próximo, eles amam os seus irmãos. Já os filhos do diabo são marcados pelo ódio e pela injustiça. Eles odeiam a Deus e odeiam a Deus e praticam toda forma de injustiça, rebeldia, retaliação, vingança, soberba, cisma. Observe que essa é uma marca inequívoca daqueles que pertencem à descendência de Caim e, portanto, da serpente, daqueles que não foram feitos filhos de Deus, pois não foram justificados. E é por isso que eles têm ódio daqueles que são filhos de Deus. Veja o exemplo de Caim. Assassinou o próprio irmão, e sabe por quê? Porque as suas obras eram más, e a do seu irmão eram obras justas. Meus irmãos, não há como não distinguir uma coisa da outra. Os filhos de Deus amam o que Deus ama e odeiam o que Deus odeia. Os filhos do diabo são o contrário. Eles amam o que Deus odeia e odeiam o que Deus ama. Esse é o efeito da inimizade que foi colocada por Deus e que permeia toda a Escritura, mostrando quem é quem na história. E é por causa disso que Paulo toma como inadmissível que eles levassem seus irmãos santos e justos, filhos de Deus, para serem julgados por injustos, filhos do diabo, que assim como seu pai buscavam ocasião constante para escarnecer de Deus e dos seus filhos. Como poderiam expor a difamação e a calúnia à noiva de Cristo, ou seja, a igreja? Os coríntios deveriam aprender a resolver as disputas do modo que Deus fosse glorificado, e não exposto a um espetáculo de escárnio e blasfêmia nas praças públicas de Corinto. Ora, se alguém tinha uma disputa com o irmão, esta deveria ser resolvida como prescreveu em Mateus, Jesus em Mateus capítulo 18, versículos 15 a 20, onde diz que se um irmão ou um irmão pecar contra você, você os procura pessoalmente para resolver o assunto antes de ir mais longe. Se isso falhar, Jesus prescreve medidas adicionais, levando até mesmo um assunto aos oficiais da igreja, e por estes oficiais exerceriam um juízo sobre a questão com base na justiça, na sabedoria e no poder de Deus revelados na cruz. Vejam, o Talmud proibira que um judeu levasse outro judeu para ser julgado por um gentio. Os filhos da aliança deveriam ser julgados pelo seu próprio povo, pelo povo de Javé, e não pelos gentios. Ora, isso comprova mais uma vez que para Paulo, o verdadeiro Israel e o verdadeiro israelita era todo aquele que era justificado por Cristo, pois o livro de Atos encontramos Paulo repetidamente apelando a César e à corte para protegê-lo dos danos físicos dos judeus. Em Romanos 13, versículo 1 a 7, Paulo fala diretamente à autoridade divina que fundamenta o governo civil, bem como as limitações que Deus impõe
ao governo civil. Porém, os filhos da aliança devem trazer as suas questões com outros filhos da aliança para os oficiais da igreja, não para o mundo. É por isso que Paulo prossegue e diz no versículo 2: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar coisas mínimas? Paulo aqui ecoou as palavras de Jesus em Mateus 19, 28, que diz: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O ponto de Paulo é que se os cristãos são competentes para julgar o mundo no dia do juízo final, como não seriam suficientemente capazes de julgar assuntos menos importantes, como a disputa entre eles? Veja, Paulo sobe mais ainda o tom da suficiência deles em dirimir tais questões, que prossegue dizendo no versículo 3: não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Ora, mais uma vez, se Deus os considerou competentes o suficiente para julgar os anjos, como não estariam aptos para julgar os assuntos dessa vida? Os coríntios estavam submetendo suas disputas pessoais àqueles que estavam fora da igreja, pessoas que não possuíam nada da mente de Cristo em tais assuntos. Percebam que a questão aqui não diz respeito a saber se o judiciário é laico ou não, diz respeito ao fato de que cristãos não devem levar suas disputas pessoais para fora da igreja. Ora, se somos adequados para julgar o mundo com Cristo, não deveríamos ser capazes de resolver nossas disputas pessoais à parte do tribunal secular? Nós não só podemos, como devemos, meus irmãos, mas sempre com sabedoria, a sabedoria que vem do alto, responsabilidade, com humildade e com amor. Observem que Paulo levanta essa questão da seguinte forma: isto serve para envergonhá-los. Será que não há ninguém entre vós sábio o suficiente para resolver uma disputa entre os irmãos? Em 1 Coríntios 4,14, Paulo afirmou que não queria envergonhar os seus leitores. Ele disse: não escrevo estas coisas para envergonhar vocês, mas para adverti-los como meus filhos amados. Agora a história é diferente. Pelo menos quando se trata daqueles que estão processando uns aos outros, daqueles que estão causando contendas e dissessões entre o corpo de Cristo, trazendo escândalo ao Evangelho, Paulo trata diferente. Vejam, os coríntios se orgulhavam de sua grande sabedoria, mas Paulo aponta para eles que, dada a atitude deles, não havia sequer uma pessoa sábia no meio deles. E eles deveriam se envergonhar disso. Eram sábios aos seus próprios olhos perante tantas coisas, mas incapazes de saber lidar com os problemas pessoais deles, ou entre eles. Ao ir aos tribunais seculares, os coríntios estavam se submetendo a juízes que absorviam profundamente o mesmo poço de sabedoria desta época. Sabedoria que Paulo, reiteradas vezes, os exortou a rejeitar. Notem que a palavra resolver, no grego, significa algo como tomar uma decisão. E isso implica uma arbitragem entre os crentes. Não o litígio da congregação, como Paulo vai dizer, versículo 6. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? As palavras de Paulo não são ditas aqui para esconder os pecados que os crentes cometem frente aos incrédulos, mas para demonstrar que Jesus Cristo é a solução de Deus para todos os problemas associados à pecaminosidade humana, incluindo nossas disputas com os outros. Por isso, volto a adverti-los no versículo 7, dizendo: o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Ah, irmãos, uma igreja contenciosa é uma igreja que não glorifica a Cristo, é uma igreja doente, não pode haver algo pior. Jesus diz
se o sal tornasse insípido, para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens. O que temos feito uns aos outros, irmãos? O que temos buscado aqui domingo após domingo? O que queremos nos ajuntar aqui? Ou o que temos que nos une no mesmo propósito? Acaso não seria Cristo? Mas é Ele a quem temos buscado realmente? E nele realmente nos contentado? Ou permanecermos famintos? Permanecemos perdidos? Permanecemos irados e cheios de rancor e ressentimento e ódio uns contra os outros? Como temos sido vistos pelos de fora? Será que a nossa imagem tem refletido quem somos? E quem somos? Justos ou injustos? Abram as suas Bíblias em João, capítulo 13, versículo 35. João, capítulo 13, versículo 35. Jesus diz o seguinte: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Tens amado tu a teu irmão? Tens bebido tu do mesmo cálice e comido do mesmo pão que teu irmão? E por que rejeita-o? Porque após o culto queres distância dele e da sua casa? Não bebemos nós de um mesmo sangue, o sangue de Cristo? E não comemos a mesma carne, a carne de Cristo? E não pertence a nós a mesma promessa? Então, por que temos desprezado aqueles que têm caminhado conosco, levando-os aos tribunais? Paulo adverte severamente os coríntios que isso deve parar. Levar o irmão a um tribunal secular já é uma derrota, qualquer que seja o resultado do processo legal. Na verdade, o resultado perante o tribunal realmente não deveria importar. Não há vencedores nesses casos. Uma parte perde o processo, uma das partes ganha o processo, mas ambas as partes acabam trazendo vergonha para a igreja. De fato, o dano real ocorre não como o resultado da decisão do tribunal, mas com o resultado de levar o assunto para fora da igreja. Eu lhe digo, meus irmãos, parafraseando Paulo, seria melhor para o indivíduo ser injustiçado ou enganado do que arriscar dividir o corpo de Cristo, levando disputas pessoais perante o mundo incrédulo. Os coríntios nunca consideraram esse ponto, aparentemente porque muitos deles estavam envolvidos em negócios obscuros entre si. Abre aspas, versículo 8, mas vocês mesmos não estão errados e defraudando até mesmo seus próprios irmãos. Fecha aspas. Não apenas os membros desta igreja estavam envolvidos em delitos, muitos também foram vítimas de trapaças e fraudes. O verdadeiro escândalo associado ao assunto é que outros membros da igreja foram os que infligiram mal aos seus companheiros cristãos. Os cristãos devem esperar isso daqueles que estão fora da igreja, mas certamente não daqueles que estão dentro da igreja. Sendo assim, por mais uma vez, Paulo nos dá um princípio geral a seguir. Os cristãos devem procurar resolver as disputas pessoais com outros cristãos sem ir ao tribunal dos injustos. Sabe por quê? Por causa, mais de uma vez, da inimizade. Coríntios 6, versículos 9 a 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Observem que o uso da palavra injusto por Paulo aponta para o status dos indivíduos envolvidos diante de Deus. A lista que encontramos nesse último bloco indica que este é o comportamento característico daqueles que estão fora da igreja, que não foram justificados, que exibem através de fraudes e trapaçam o comportamento típico de pagãos, não de cristãos. Notem que estes são os mesmos pecados listados
por Paulo em 1 Coríntios 5, versículo 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com qualquer que tenha nome de irmão, se for culpado de imoralidade sexual ou ganância, se for idólatre, injuriador, bêbado ou vigarista, nem mesmo coma com um tal. Como já apontamos outras vezes, os itens desta lista que o autor apresenta aqui são retirados do texto de exclusão do livro de Deuteronômio. A conduta que Deus espera da comunidade da aliança do Antigo Testamento, Ele espera do seu povo da aliança no Novo Testamento. O Evangelho foi pregado aos coríntios. O poder de Deus se manifestou no meio deles. A graça de Deus teve resultados maravilhosos. Eles foram santificados, eles foram justificados. Em nome de Cristo, a pregação do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo manifestado nesse Evangelho, já não podem mais viver, meus irmãos, como se essa realidade não fizesse parte da vida deles. Cristo não os chamou para contendermos uns com os outros, para termos paz, mas para termos paz, como temos com Deus, e amarmos uns aos outros como Ele mesmo nos amou. Uma ilustração para esse texto, George Fox, líder dos Quakers do século XVII, quando ele foi preso, um dos seus amigos foi a Oliver Cromwell e ofereceu-se para ficar no lugar do seu líder. Cromwell, muito impressionado com tamanha atitude, perguntou aos grandes do seu conselho, abre aspas, quem de vós faria tal coisa por mim, se eu estivesse nessa mesma situação do Sr. Fox? Fecha aspas. Cromwell não pôde aceitar a oferta, pois era contra a lei, mas estava admiradíssimo de ver um amor tão sincero e uma amizade tão profunda. Estando nós condenados à morte eterna, Cristo se ofereceu para morrer em nosso lugar. Como disse Isaías, no capítulo 53, do versículo 4 a 6, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputarmos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras foram sarados. Todos nós estávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Que essas palavras, meus irmãos, nos lembrem do que Cristo fez por nós, e que isso nos mova a abandonarmos as diferenças e darmos as mãos por aquilo que é maior do que nós, o Jesus Cristo e a glória do seu santo nome. Resolvamos hoje mesmo as nossas questões e nos reconciliemos uns com os outros e desfrutemos do gozo, da paz e do contentamento que somente Cristo pode nos dar. Amém. Vamos orar? Que palavras duras, nosso Deus, que nós escutamos essa noite, mas a Tua verdade, Senhor, precisa ser exposta, toda ela. E por mais que talvez não tenha no nosso meio, na igreja aqui local, propriamente dita, algum irmão que tenha colocado outro irmão na justiça comum, ou algo do tipo, o Senhor nos exorta para que isso nunca aconteça no nosso meio. O Senhor nos exortou também, Senhor, para que nós venhamos a resolver as nossas questões de acordo com as instruções do Teu próprio Filho Jesus Cristo. Que aquela, Senhor, que nós não consigamos, porventura, resolver um para com os outros, que utilizemos sempre da maneira correta, Senhor. Trazer aos oficiais da igreja, para que com a palavra de Deus, com a sabedoria que vem de alto, eles possam guiar as decisões, Senhor. Muitas vezes, Senhor, nós preferimos trazer esses assuntos para outras pessoas,
nós nos queixamos de outros irmãos para com outros irmãos. Nós chegamos a nos queixar, Senhor, para a gente de fora. E isso envergonha o Evangelho e envergonha a Igreja de Cristo. Nós precisamos resolver de acordo com a Escritura Sagrada, Senhor. Procurando o irmão e quando não dando, Senhor, para resolver, procurando os oficiais da igreja. E se por um acaso, Senhor, a dureza do coração daqueles que estão envolvidos seja tal que algum deles não se arrependa de acordo com a Tua palavra do caminho errado que ele estava seguindo, e a igreja, Senhor, não resolver propriamente o conflito, digamos, da forma que uma das partes queria, uma coisa é certa, Senhor, esse irmão, ele é um injusto que está no nosso meio, e certamente os oficiais da igreja hão de declarar ao povo e chamá-lo de gentil e publicano depois do processo disciplinar. Mas é só assim, Senhor, que podemos chamar de injustos. É só assim, Senhor, como nós vimos também no texto de Paulo, na exposição do texto de Paulo, que devemos também observar aqueles irmãos que professam a mesma fé, que estão nas igrejas, Senhor, mas se eles agem como injustos, se eles agem, Senhor, como incrédulos, se as características, como Paulo escreveu em 1 Coríntios, é uma realidade na vida deles, Senhor, como Tua palavra diz, nem sentar à mesa deveríamos sentar com eles, porque eles blasfemam mais o nome do Senhor do que aqueles que são injustos. Mas isso, muitas vezes, Senhor, não é a realidade que nós temos. Cuida do nosso coração, protege-nos, Senhor, das contendas, do ódio pelos irmãos, que sejamos sempre, Senhor, aqueles que sofrem a injustiça e que não venha a injustiça por nossas mãos. Ajuda o Teu povo, Senhor, tem misericórdia de nós e nos anima, porque Cristo Jesus morreu por nós, que outrora eram injustos. E nós não somos justos hoje, Senhor, por conta da nossa própria justiça, mas por causa da justiça do Teu Filho imputada em nós. Nos alegremos, Senhor, nisso e vivamos como justos, como Teu Filho é justo. No nome dele nós te oramos. Amém.